Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje quarta-feira, cá estamos nós para mais um bate-papo, para falarmos hoje um pouquinho sobre a saúde, que é prioridade, ao menos deve ser prioridade, quando tratamos com a saúde, em especial a saúde da população. Vamos aguardando aí o pessoal entrar, para que a gente possa então abrir esta noite. É um dia que foi bastante preocupante, né? Temos cidades vizinhas aí com alto número de pacientes com Covid que estão sendo infectados, e isso nos deixa muito triste. Inclusive a nossa capital regional, que é São José do Rio Preto, hoje, né, agora no final da tarde, então o prefeito teve que tomar algumas medidas um pouco mais drásticas, né? E haja visto o grande número de pessoas infectadas e o grande número de mortes, o que nos deixa bastante tristes. Então vamos lá, né? Repor um pouquinho de algumas perguntas que ficaram da live passada, da live da quarta-feira passada, que teve um internauta que questionou, né, se questionarmos a manutenção dos veículos de transporte das crianças da zona rural, será que teríamos surpresa? Essa foi uma pergunta que foi feita por um internauta e não foi respondida. Então eu posso responder que sim, teríamos surpresas desagradáveis, tendo em vista que o próprio relatório do Tribunal de Contas apontou isso, né, que os veículos de transporte de alunos estavam em mau estado de conservação, colocando em risco a vida daqueles que utilizam o transporte escolar. Então, já respondendo isso. Depois foi citado também, né, alguns itens, alguns questionamentos em relação à escola de danças, a fanfarra, a capoeira, as nossas academias, temos 3 academias, quanto aos jogos lúdicos, dentre eles o xadrez, um pouco da história da nossa cidade, quanto ao centro cultural. Esses foram um dos questionamentos que, analisando depois, ficaram sem respostas. Então quero dizer para vocês que me comprometo a oportunamente, num tempo mais breve, nós trataremos sobre essa situação. Certo? E do mais, para iniciarmos então o assunto da saúde, né? Todos puderam presenciar, né, por esses dias aí, durante esta semana, né, um vídeo que foi postado, nominado pela Diretoria de Saúde do município, onde, né, uma servidora se dispõe então a falar um pouco sobre o comportamento das crianças, né, durante o período da Covid-19. Que foi muito bacana o vídeo. Uma pena que só se lembraram de fazer esse trabalho 4 meses depois dos decretos que parou tudo. O decreto foi de 13 de março e nós estamos hoje em 15 de julho. Então 120 dias depois lembraram de fazer alguma coisa para acalmar, né, os nossos pais, para acalmar os alunos. Então foi um tempo demorado demais, vocês não acham? Isso já deveria ter sido feito lá no comecinho, né, por volta do dia 14, 15, quando a pandemia ela começou a se tornar realidade na nossa região e municípios mais próximos, né? Então em 120 dias muitas coisas aconteceram. Muitos pais ficaram impacientes, estão impacientes sem saber o que fazer e que não foram aconselhados, não foram orientados, considerando que temos bons profissionais. Porém, né, se esqueceram que tudo isso estava acontecendo, que as crianças estavam sem aula, vivendo um novo formato, vivendo um novo, um novo complicado, e só agora então entenderam por bem fazer. Mas enfim, 4 meses depois, graças a Deus, eu espero que estejamos já chegando ao fim da pandemia, né, mas está valendo. Então os pais que não tinham nenhuma orientação durante esses 4 meses que ficaram sem aula, que ficaram em casa,
né, dá para compartilhar alguma coisa, né? E para a gente dar um pouco mais de ênfase no assunto, né, teve um cidadão que publicou que tem vídeo que dá gosto de ver e compartilhar, né? Eu concordo, tem vídeo que de fato dá gosto de ver e compartilhar. Infelizmente, só não dá gosto de ver e compartilhar o portal de transparência da prefeitura. Esse não dá gosto de ver nem de compartilhar, que é vergonhoso, né? Tendo em vista que a saúde tem hoje uma receita, né, um orçamento de 6.782.000 reais ano para ser gasto. Então isso é uma coisa que precisaria ser compartilhado e que nós vamos tratar na próxima live, como é gasto o dinheiro, como é recebido o dinheiro. Então isso é muito bacana. Então eu concordo com esse cidadão que disse que tem vídeo que dá gosto de ver e compartilhar. Agora precisaria dar gosto de ver e compartilhar o portal de transparência da prefeitura, né? Onde de transparente não tem nada. É onde a população precisaria se informar, saber o dinheiro que tem, saber como está sendo gasto as verbas. Então isso sim seria bacana, né, de se compartilhar, né? Ver as matérias e compartilhar. Inclusive também ver que tem funcionário da prefeitura que hoje são concursados e já tomaram seus postos e que tem comércio no nome e que continua emitindo nota fiscal em seu nome. Então isso também é vergonhoso, mas deveriam compartilhar para a cidade saber, para a população saber que funcionário público não pode ter empresa no nome, né? Isso é uma coisa que fica aí para que também a nossa Câmara Municipal já possa abrir uma investigação para poder saber do que se trata. Eu estou à disposição, tá? Podem me convidar na Câmara que vou lá para dizer para vocês. Se é que vocês não terão capacidade para olhar o portal da transparência. Então olhem lá e vejam que tem funcionário concursado com notas emitidas para a prefeitura. Não pode. É crime de improbidade administrativa. Então tomem cuidado com isso. Tá bom? E vamos seguir lá. Como está a saúde de Irapuã? Um caos. Como está a frota de veículos hoje? Um caos. Nós temos 5 ambulâncias que, se passaram uma revisão, não passa uma, né? E todas essas ambulâncias foram acolhidas pela administração municipal da administração anterior na mais perfeita ordem, revisionadas, bonitinha, andando. Inclusive tem uma S10 que está na oficina que a gente não sabe nem se vai ter conserto ou se vai virar sucata. Mas enfim, a ordem hoje é trocar óleo e não trocar filtro para poder economizar, não é? E dessas ambulâncias, uma grande maioria foi de emendas do deputado Itamar Borges, ano passado. E agora chegaram mais 2 aí, né? Que a gente não viu rodar ainda, mas precisa ver. A frota de ônibus da saúde que transportam os nossos pacientes para Catanduva, para São José do Rio Preto, como tá? Sucateada, arrebentada. Estão usando ônibus da educação para transportar pacientes e não pode, é crime. Está previsto, tem lei específica, tem portaria específica do Ministério da Educação e Cultura que proíbe o transporte, o uso desses veículos, desses ônibus para outros fins que não sejam transporte de alunos. Tá? Então a frota todinha, falta manutenção, está sucateada, né? Não presta para mais nada. E aí não adianta ficar exibindo veículos em praça, mas tem que mostrar de onde veio, não é mesmo? Um dos veículos que estão expostos lá veio de uma emenda parlamentar do deputado Vaz de Lima, né, do ex-deputado Vaz de Lima, e que foi conquistada pelo Maurício Pagliari, né, nosso amigo, nosso pré-candidato. Então 45 mil reais esse veículo foi adquirido, certo? Então precisamos valorizar a quem de fato trabalhou pela saúde, então precisa ser zelado. A frota municipal está arrebentada, em especial a frota da saúde, né? Então vamos lá, o que precisamos corrigir em tudo isso, e proposta, projeto, compromisso do pré-candidato
Cidinho Borges a prefeito de Irapuã. Trabalhar com esse orçamento é a coisa mais fácil do mundo. Basta as economias, basta economizarmos, fechar as torneiras e secar as tetas. Se não secar as tetas, não se trabalha. Então, nas minhas contas, que a gente vai falar disso na próxima live de quarta-feira que vem, hoje, se secar as tetas e fechar as torneiras, deixar de jogar dinheiro público fora, nós economizaríamos aí no mínimo, quase 4 milhões por ano. E na quarta-feira que vem eu vou mostrar para vocês como vem o dinheiro, como ele chega, como ele é gasto e onde ele está sendo gasto. Para vocês, assim como eu, saberem e se abismarem de ver os absurdos que acontecem na administração pública. Tá? Então precisamos ter um pronto atendimento de ambulâncias. Um pronto atendimento. Há muitas reclamações, que às vezes as ambulâncias não estão aí, horas não atendem no momento chamado. Nem vou entrar no fator do SAMU, que o SAMU, o cidadão de Irapuã, está tendo as experiências e pode tirar a sua própria conclusão. Haja visto que é um serviço novo ainda e que já deu para vocês perceberem, que aquilo que ninguém quis, o município de Irapuã foi lá e buscou e fez festa. E vocês hoje que já tiveram experiência podem dizer que o SAMU não é para ser utilizado como ambulância no município. Então essas ponderações aí, cada um pode fazer da sua forma. Então o que precisamos fazer urgentemente? Trabalhar a prevenção, a prevenção da saúde. Esse é o fato importante, porque perder um cidadão de Irapuã para a doença é muito ruim. Ninguém quer ficar doente, ninguém quer tomar remédio, ninguém quer ficar internado. Todo mundo precisa de ter saúde. E essa prevenção é muito importante. E isso é política séria. Muito séria. Evitar o descaso, porque o descaso é muito forte. Evitar essa divisão que existe entre pacientes da cidade e pacientes dos conjuntos habitacionais. O pessoal não pode ser tratado diferente. As pessoas precisam ser tratadas com humanização. A saúde precisa ser mais humanizada. Ela tem que ser humanizada. É assim que nós precisamos fazer com a saúde. Ter um tratamento igual para todos. E se analisarmos hoje, as doenças elas são mais de fundo emocional do que outra coisa. Interessante isso, que precisamos avaliar. Outra, deixar essa divisão de setores, onde os pobres entendem que são consultados lá no pronto-socorro do mato. É assim que eles entendem, são palavras dos moradores dos conjuntos habitacionais. Então precisamos acabar com isso, precisamos ter essa igualdade. Por isso sou favorável em abrir concurso para médicos, tantos quantos forem necessários, porque para gastar 6 milhões e 700 mil no ano, dá para fazer concurso de médico e termos bons profissionais que residam na cidade e que de fato conheçam o nosso povo. Correto? Não podemos mais ficar nessa de contratar empresas terceirizadas de médico. Não, vamos fazer o concurso. Acaba saindo mais barato. Teremos profissionais que conhecem o dia a dia dos nossos pacientes, dos nossos moradores. Então isso é muito importante. Tá? É um compromisso de fazermos concurso para a contratação de médicos das mais diversas especialidades. Tendo em vista até as percas que tivemos em 3 anos e meio. Em 3 anos e meio de administração, nós perdemos o cardiologista, Dr. João Paulo, que foi-se embora. Perdemos a pediatra, a doutora Sueli, que foi-se embora. Perdemos o Dr. Carlos Davanço, que foi-se embora. Então isso é muito triste. São percas que a gente não consegue
recuperar mais. Então precisamos buscar alternativas. Outro compromisso que firmo diante da realidade local, que não concordo de jeito nenhum, é a questão da farmácia pública ficar aberta até às 6 horas ou até às 17 horas, não me recordo bem. Por que não concordo? Porque há condições hoje de termos a farmácia aberta 24 horas, no mesmo período que funciona o centro de saúde. A maioria das pessoas que me assistem, ou aqueles que são mais novos, podem perguntar aos seus pais que numa determinada administração teve um doido, muito doido corajoso, que disse que era possível jogar a chave do pronto-socorro fora e que ninguém mais acharia e que a saúde funcionaria 24 horas. E deu certo. Foi assim que aconteceu e é assim que acontece até hoje. Graças a essa loucura, graças a essa coragem, nós temos hoje a saúde aberta e funcionando 24 horas. Então, mais um doido fala para vocês de jogar a chave da farmácia fora e termos a farmácia aberta 24 horas e com todos os remédios que forem receitados pelo médico que tiver de plantão. Não é justo você passar pelo médico e não ter uma farmácia. Você passa pelo médico, está com dor e não tem remédio. Não tem remédio por quê? Porque a farmácia está fechada. Então isso não é justo. Isso não é beneficiar as pessoas que mais precisam. Está errado. Não pode ser assim. Tem dinheiro para isso? Tem dinheiro para isso. Se não tiver dinheiro, nós vamos buscar dinheiro. Precisamos buscar dinheiro. Precisamos abastecer a saúde, dar condições dignas para os profissionais de saúde, para que a nossa população, a nossa comunidade também tenha condições dignas. É assim que penso. Esse é o meu projeto. Essa é a minha proposta. Precisamos ter uma avaliação ao ser atendidos. Quando chega no pronto-socorro, na unidade de saúde, é preciso ter uma triagem. E essa triagem, ela precisa ser de calor humano, ela precisa ser humanizada. Não é aquele tipo de recepção que, o que é que você quer? O que você veio fazer aqui? O que está doendo? Não é essa a pergunta. Precisamos qualificar as pessoas que estão ali para atender de imediato. As nossas recepcionistas, elas precisam ser treinadas e fazer uma linha de triagem, de forma que a pessoa se sinta bem, se sinta acolhida, porque, volto a repetir, muitas vezes a maioria dos problemas de saúde, elas são mais de fundo emocional do que de fato de fundo de outro meio. Tá? Então precisa ser acolhido, ter lá uma recepcionista que trate com carinho, ter um psicólogo, um assistente social que esteja ali para essa acolhida, assim como se faz em outros lugares e dá certo, e é bacana isso. E o que custaria isso hoje para o município? Nada. Nós temos profissionais aí no quadro, e profissionais excelentes. Então, teríamos médico 24 horas, farmácia funcionando 24 horas. Precisamos também criar a ouvidoria, onde o cidadão que não for bem atendido, onde o cidadão que for reprimido, onde o cidadão que for destratado, possa fazer a sua reclamação e dizer: olha, estive lá e fui destratado, não fui bem atendido, porque o ouvidor precisa ter conhecimento do quadro de funcionários. E um detalhe muito importante, os nossos servidores, eles precisam também estar especializados, fazer cursos, ter condições de se aperfeiçoar na sua área. Porque hoje é bacana, existem vários cursos de ajustamento, de especialização para atendentes, especialização para telefonista, a forma como tratar o povo. Porque quando a gente trata o povo, são das mais diversas formações, das mais diversas famílias. Então nós precisamos interagir com isso no dia a dia.
Ninguém vai no pronto-socorro, ninguém vai na unidade de saúde para dar um passeio. Vai porque está com dor, vai porque está com algum problema. Então precisamos descobrir que problema é esse. Certo? Começa por aí. Então esse atendimento ele tem que ser feito com muito carinho, com muito humanismo. Precisa ser calor humano. Não é aquele tratamento... Porque quantas vezes você vai no pronto-socorro, quantas vezes você vai na unidade de saúde, quantas vezes você quiser, quantas vezes você sentir dor. Não existe um limite para consultas. Agora precisamos sim ter um acompanhamento. A partir do momento em que se verifica, se constata que o problema ele é mais emocional do que físico, então precisamos aí sim ter um acompanhamento diário. E esse acompanhamento não precisa ser feito propriamente na unidade de saúde. Ele pode ser feito a domicílio. Temos profissionais também para isso. Então isso precisamos fazer. Outro compromisso que muitas mulheres reclamam e que eu assumo com responsabilidade este compromisso com vocês é de criar o Centro Especializado de Saúde da Mulher. Isso é bacana. Porque tem mulheres que acabam não indo, tem mulheres que se sentem envergonhadas, então vamos criar o Centro de Especialização da Saúde da Mulher. Outro detalhe importante, quando falamos de saúde, são os medicamentos. Tá? Medicamentos, eles devem e podem ser comprados, adquiridos, na sua maioria, na FURP, que é a Fundação do Remédio Popular. Porque enquanto por aqui se paga de um remédio R$10, na FURP vamos pagar 90 centavos. E aí pode ser comprado numa grande quantidade. É bem superior à quantidade que a gente adquire aqui num alto valor. Então isso precisa ser feito. Tá? Outro compromisso que é possível fazer e que a população é carente, precisa, é o dentista 24 horas. Hoje nós temos dentista que só atende durante o dia. O pessoal que trabalha na roça, que trabalha nas empresas, se quiser ir no dentista, tem que perder um dia de trabalho e levar um atestado. E as coisas não são tão simples assim. Então por que não termos dentista 24 horas? É possível? É possível, é possível. É só descarregar um pouco o dia e dividir esse trabalho à noite, que seja aí de um período das 18 até as 22 horas, onde as pessoas tenham condições de ir. Outro fator importante, terminar essa fila de espera, terminar essa marcação de consulta que tem que marcar às 6 horas da manhã para ser atendido às 11. Isso não existe, isso é falta de respeito com o cidadão. O cidadão precisa ter um outro tipo de central de agendamento de consultas. Tem mães que se levantam às 6 horas da manhã, vão até lá, muitas vezes com a criança, não tem com quem deixar, aí marcam essa consulta, voltam às 11 e vão ser atendidas às 14 horas. Isso não pode acontecer. Então precisamos ter imediatamente a contratação de um cardiologista, a contratação de pediatra, a contratação de algumas outras especialidades que tornaria o custo-benefício muito mais barato para o município. Muito mais barato. Porque muitas viagens são feitas até Catanduva para levar pacientes que poderiam ser resolvidas aqui no próprio local. Concordam? Então isso é preciso, essa é a política séria de saúde. Esse é o jeito sério de administrar a saúde. Outro detalhe importante que precisamos ter é uma equipe de trabalho que possa estar voltado para o atendimento de todos. Não ter mais essa distinção entre aqueles que moram no mato, como assim dizem os moradores lá dos conjuntos habitacionais, e o pessoal que mora no centro. Então não, precisamos unificar esse atendimento de forma digna.
Temos espaço para isso, espaço grande. A nossa unidade de saúde foi construída no passado, mas com uma visão bem ampla, e depois a administração anterior, ela setorizou isso de tal forma que hoje dá para atender todo mundo com dignidade, com respeito, sem ter alvoroço, sem ter essas filas de esperas imensas. Então nós não podemos mais concordar com isso, né? Comprometo a fazer a manutenção da frota diariamente, porque tem dinheiro para isso. E olha, eu vou dizer para vocês, estava olhando as emendas hoje. No ano passado houve uma emenda aí de 100 mil reais para manutenção da frota. E nós sabemos que a frota não está, todas elas em ordem com manutenção, e sabemos também que tem oficinas aí que fizeram reformas da frota e não receberam ainda. Então, caiu dinheiro lá de uma emenda parlamentar. Precisamos ver o que é que está acontecendo. Então é preciso, tudo isso, ter responsabilidade, muito amor, muito humanismo, para poder fazer a saúde funcionar conforme deve funcionar. Porque para mim, como pré-candidato, como pessoa humana, a saúde ela tem que vir em primeiro lugar. Em especial a saúde preventiva, porque quando a gente está doente a gente não trabalha, a gente não estuda, a gente não compra, a gente não vende. Então a saúde precisa estar em primeiro lugar. E nada melhor do que estarmos muito bem, muito bem. Aí tem uma pergunta aqui: quando a gente vai passar lá no pronto-socorro do mato, ainda não tem remédio. Vamos no pronto-socorro ver se tem, e chegamos lá, não tem remédio também. Então veja bem, que absurdo. Como não tem remédio? Não pode não ter remédio. É preciso ter remédio. Porque a saúde é um direito, isso é constitucional, tá? Está na Constituição. É um direito do cidadão e um dever do Estado e do município manter isso abastecido. Não existe um remédio que não tenha. Se não tem, manda comprar. Porque tem dinheiro para isso. Agora, que acontece diferente, e tem acontecido diferente. Quando não tem remédio, não vai comprar, ninguém resolve, e aí muitas vezes tem que ir lá na promotoria dizer que não conseguiu o remédio. E aí o promotor então entra com uma ação e o juiz manda entregar o remédio. E aí sai mais caro o molho do que o peixe, sem contar o desgaste, porque o processo ele não é tão rápido assim, né? Precisamos, e olha que interessante isso, né? Chegou essa semana o respirador. Olha que maravilha! Fiquei muito feliz com a aquisição do respirador. E eu quero aqui, publicamente, agradecer a deputada Janaína Pascoal, que foi quem concedeu essa emenda parlamentar a pedido do Maurício Pagliari. Foi o Maurício que fez os contatos, foi o Maurício que fez todas as comunicações, né? Inclusive está no Diário Oficial, foi publicado no Diário Oficial do dia 23 de abril. Olha que bacana, né? Vir o Diário Oficial, isso é bacana. E foi uma conquista então do Maurício Pagliari, que esqueceram de colocar, né? Foi uma conquista da administração? Não, foi uma conquista de um cidadão. Foi uma conquista de um cidadão esse respirador, tá? E a emenda parlamentar foi publicada no Diário Oficial, e do dinheiro que veio, estamos aguardando para ver o preço, né, que custou o respirador, para ver a sobra do dinheiro também onde vai ser investida, porque vai sobrar dinheiro aí, e nós estamos também atentos a isso. Outra coisa que é importante termos, e já avaliamos isso hoje com uma equipe de especialistas, que muitas vezes acabam saindo de Irapuã para fazer um raio-x na vizinha cidade de Urupês, ou muitas vezes até Catanduva. Então vai o transporte, a pessoa tem que ir lá e fazer esse raio-x. Então nós temos condições hoje de termos um aparelho de raio-x na cidade. E já tivemos no passado. Hoje nós temos condições de ter um aparelho de raio-x, nós temos profissionais na cidade
que esse é o mais complicado, porque tem que ser um profissional qualificado, e nós temos na cidade hoje, que também está precisando de oportunidade de trabalho, e por sinal nós temos 2. Então, o que custa hoje adquirir um aparelho de raio-x? Em torno de 600 a 700 mil reais. Então basta economizar e fechar as torneiras e secar as tetas, que a gente consegue juntar dinheiro para colocar um aparelho de raio-x. A gente consegue colocar hoje um mamógrafo, né? Recebemos hoje vários orçamentos e consultamos alguns municípios vizinhos que tem um mamógrafo que custa em torno aí de 300 a 400 mil reais. Olha só, quanta coisa interessante, porque muitas mulheres têm que sair daqui, ir para Catanduva ou ir para Rio Preto para fazer esse exame de mamografia. E nós conseguimos fazer ele aqui, basta melhorar as nossas condições. Aparelho de ultrassom é outro problema, porque tem que ir para Catanduva. Então nós temos já uma proposta que muito em breve, numa outra live com um especialista nessa área, nós vamos discutir sobre a aquisição desse aparelho e quais são as suas vantagens. Tá? Isso tudo que estou dizendo para vocês não é promessinha não, é compromisso. Porque eu não faço promessinha, eu não faço livrinho. Porque dos livrinhos que foram feitos no passado, nada se cumpriu. Inclusive o dentista 24 horas que estava lá no planinho, também não cumpriu. E também não vai cumprir. Exceto comecem a fazer agora, depois que nós estamos divulgando. Assim como foi na semana passada, que foi bacana, e a gente vê que está dando resultado, porque numa determinada live, num determinado bate-papo, eu disse o quão sofrido e desvalorizado eram e são os nossos coletores de lixo. E aí rapidinho arrumaram uniforme para eles, ficaram bonitos, protegidos, mas 3 anos e meio depois, porque será que não havia sobrado dinheiro para comprar os uniformes dos coletores de lixo? Alguma coisa está errada. Porque quando eu questionei que os coletores de lixo eram massacrados, eram deixados ao Deus dará, agora correram e uniformizaram os coletores de lixo e postaram nas redes sociais como se fosse um troféu. Quer dizer, é uma vergonha, porque isso já deveria ter sido feito lá 3 anos e meio atrás. Então não adianta vir agora e tentar fazer em 6 meses o que não fez em 3 anos e meio. O tempo do Papai Noel, da credibilidade do Papai Noel, já foi. Hoje nem meu filho que tem 7 anos acredita mais no Papai Noel, porque ele já sabe que a realidade da vida é outra. Então o povo não se sente mais enganado. O povo não se sente mais enganado. E aqueles que continuam na velha política, fazendo a velha política no tapinha nas costas e no blá blá blá, e não achar que vai sair por aí comprando voto, não é bem por aí. Vocês estão enganados. O povo hoje quer trabalho, o povo quer dignidade, o povo quer ser tratado com respeito, que é isso que não é. E não é sair por aí dando tapinha nas costas dos outros que vai converter a situação, que vai reverter a situação. Não, eu não tenho promessinha de campanha, eu tenho compromissos. E eu não estou criticando ninguém e nenhuma administração. Eu só estou colocando aquilo que não está de acordo com os anseios do povo. E estou mostrando uma nova proposta, aquilo que pode ser feito, porque também só falo aquilo que é possível ser feito, aquilo que tem um dinheiro na mão, aquilo que tem orçamento para fazer. Então vamos lá, dá para comprar com o dinheiro que veio para o enfrentamento do Covid-19? Algumas coisas dá. Agora, veja bem, está chegando a hora de prestar conta do dinheiro do Covid-19. Então vocês podem aguardar que virá por aí muito em breve a Lava Jato da Covid. E aí eu quero ver, porque vão ter que prestar contas de todo esse dinheiro que veio. Porque na realidade só acordaram agora. Há muitas coisas que estão acontecendo aí não poderiam estar acontecendo se a administração pública tivesse tomado as rédeas e dado as soluções assim que começou a aparecer o primeiro caso na nossa cidade. Ou digo mais,
quando começou a aparecer casos na região. E hoje dizem diferente. Hoje eles dizem que muita coisa não foi feito porque não poderiam perder votos, enquanto na realidade nós corremos o risco de perder vidas, porque até aqui, graças a Deus, né, tivemos vários aí com a Covid-19 que já se recuperaram, que estão em recuperação, e a gente pede a Deus todo dia para que essas pessoas se recuperem, para que Deus nos livre, né, desse vírus, porque nós somos uma família, uma comunidade muito pequena. Agora, se chegou onde chegou, nós estamos tendo hoje quase um caso por dia. Então está assustador, está ficando preocupante também. E hoje eu sei que muitas vezes é pregado por aí que não fechou o comércio ou que ameaçou fechar o comércio porque eu estava em cima. Não, não é verdade. Seja verdadeiro. Sejam verdadeiros. Eu não tenho poder de decisão nenhuma. E se tivessem me ouvido, se tivessem ouvido as minhas opiniões, quando começou o primeiro caso, quando começou a chegar mais perto de nós, pelo contrário, não teriam fechado o comércio um só dia. Porque o que faltou aí foi diálogo. Já disse isso uma vez e volto a dizer. Não adianta querer plantar nos comerciantes algo que é mentiroso, para tentar jogar o comércio contra a minha fala, porque o que eu falo eu assino embaixo. Eu não sou de ficar em futriquinha. Vocês me conhecem, vocês sabem qual é a minha personalidade. Porque se tivessem tomado providências, tivessem sentado com os comerciantes e regulamentado, ninguém teria fechado as portas e o prejuízo hoje teria sido quase nenhum, ou bem menos da metade do que o prejuízo que o comércio está vivendo hoje. Porque eu nunca fui favorável a fechar o comércio, e alguns comerciantes sabem disso porque tivemos conversa formal sobre essa situação. Bastava ter feito simplesmente um cronograma de fechamento e abertura do comércio, de forma a garantir que ninguém deixasse de ganhar o seu pão, ninguém deixasse de ter o dinheiro para pagar as suas despesas. Então não adianta querer dizer hoje que o Cidinho está em cima. O Cidinho não está em cima. O Cidinho não tem tempo para ficar em cima. Tá? O Cidinho tem os compromissos do dia a dia. Agora o Cidinho está sempre de olho e atento em todas essas asneiras que acontecem e que depois não são homens de assumir. E precisam ser. Precisam aprender a usar a caneta, mas usar com responsabilidade. Não chamar o comerciante lá e fazer todo mundo assinar um termo de responsabilidade, tentando tirar do seu próprio lombo e jogando no lombo do comerciante que já está tão sofrido. Então, vamos analisar as falas. Outra pergunta aqui. A Câmara Municipal deveria fazer outra CPI. Agora, a da Lava Jato do Covid-19. Fica aí a proposta para os nossos vereadores. Pensam mais no voto do que na saúde. Exatamente. Essa é a verdadeira resposta. Pensam mais no voto do que na saúde. E vou dizer mais para vocês. Quando tem que tomar alguma atitude um pouco mais dura, um pouco mais severa, olha, é problema, porque aí eles jogam a responsabilidade para esferas superiores, para não aparecerem e não dar o sentido de que são eles que estão fazendo. Aí tem uma pessoa aqui que fala, se tudo isso realmente for implantado na cidade de Irapuã, será uma cidade modelo. Não tenha dúvidas disso. Que eu sempre tenho falado, falo todos os dias e não me canso de falar. Falo com vocês todas as quartas-feiras, com conhecimento de causa, com análise de item a item, porque eu não gosto de falar besteira para não ser questionado depois. Porque, como sempre disse para vocês, embora seja pelas redes sociais, né, infelizmente, tendo em vista aí
o Covid-19, que nos impede um pouco de estarmos em contato físico, mas eu falo para você olhando no seu olho, mas eu falo com conhecimento. Eu sei onde buscar os recursos, eu sei os recursos que o município tem e eu sei o que pode ser feito. E isso tudo dá para fazer. E, na realidade, que maravilha termos uma cidade modelo. Isso é muito importante. Ano de eleição, vai enganar quem? Exatamente, ninguém. Ninguém vai ser enganado mais, porque todo mundo está vendo aí, e eu postei esses dias, alguém teve a oportunidade de ver, que muitas coisas que vão acontecendo aí, 3 anos, primeiro ano não tem dinheiro, segundo ano também não, terceiro ano também não, quarto ano faz milagre. Então isso é muito feio, isso é falta de respeito com o dinheiro público e falta de respeito com o cidadão. É porque tem que ser feito, tem que ser feito. Se não tem dinheiro aqui, vá buscar. Vá buscar no governo estadual, vá buscar no governo federal, vá bater na porta, vai levar o chapeuzinho. Outra pergunta aqui, quanto custa cada pessoa que fica na entrada da cidade aferindo temperatura? Fica essa pergunta aí que eu vou deixar para que algum vereador que nos acompanha possa formular esse questionamento, mas pode ter certeza que estão sendo pagas sim. Outra pergunta, me responde aí meu amigo, quando você tem uma consulta em Catanduva de manhã, aí as ambulâncias passam perto de você, aí eles dizem que não pode trazer, aí você tem que ficar até as 4 horas da tarde para vir embora. Isso é uma situação complicada, que precisa ser resolvida com a máxima urgência e que há condições sim de fazer esse transporte. Hoje se faz 2 vezes, há condições de fazer 3 vezes, há condições de fazer 4 vezes, porque tem dinheiro para isso, tem meios para isso, e precisamos de transporte mais confortável, mais digno, porque esta semana uma pessoa até brincou comigo que dependendo do ônibus que vai, quase quebra o pescoço do tanto que balança e bate. Quer dizer, com certeza a manutenção está zerada, sem amortecedor, sem um monte de coisa, né, que precisa ser feito. Então há condições sim, porque é muito sofrido, as pessoas saem de casa de madrugada, muitas vezes, e voltam 4 horas da tarde. Isso é falta de dignidade, porque muitas vezes as pessoas vão sem dinheiro nem para comer. Às vezes uma coxinha, sem nada, sem dinheiro para poder pegar um ônibus. Isso não pode acontecer. O nosso povo não pode continuar sofrendo desse jeito como vem sofrendo. Outra pergunta, pouco se sabe sobre o cronograma da CI que foi instaurada na Câmara. Quero deixar meu apelo aos vereadores que façam valer a lei de acesso à informação. Olha, essa questão da CPI, isso aqui eu vou explicar para vocês um pouquinho, até onde me foi informado. A CPI, ela está caminhando, é que muitas coisas dependem de informações, tudo tem um prazo, as coisas elas são prazo a prazo, 10 dias para isso, 10 dias para aquilo, mas a CPI, ela está andando, e está andando muito bem, porque o nosso presidente da Câmara, ele está muito firme. O nosso presidente da Câmara também sabe das suas responsabilidades e tem mostrado garra, tem mostrado que está atento ao cumprimento dos seus deveres constitucionais e das suas obrigações enquanto dirigente do maior poder, que é o poder legislativo. Então, não tenha dúvidas que a CPI está andando, e está andando muito. Embora tenham mostrado muita tranquilidade, na realidade não estão tranquilos não, até mesmo tendo em vista a sentença que foi proferida nesta semana, que foi publicada, salvo o melhor juízo, no dia 13, uma sentença que obriga, olha, isso é terrível, obriga o prefeito a empossar
o advogado que foi concursado e não foi chamado. Então, tá aí essa sentença, tem que ser cumprida. E isso já vai de encontro com essa SEI. Isso provavelmente vai ser juntado a essa SEI. E outro detalhe, o Ministério Público está muito atento, está acompanhando tudo. Tudo. Porque o Ministério Público tem o dever de zelar pelo cumprimento, pela valorização, de fazer cumprir a lei. E temos um Ministério Público muito atuante. Então, muito embora tenhamos conhecimento, e os senhores têm conhecimento mais do que eu, muito mais do que eu, de que há vereadores ainda que batem no peito que vão votar contra o relatório da CI. E eu vou dizer uma coisa para todos aqueles que estão me acompanhando. Eu duvido que algum vereador que compõe o Poder Legislativo hoje vai ter coragem de votar contra fatos. Não são boatos, são fatos provados por documentos, e ainda mais agora com uma sentença judicial onde vem de encontro com aquilo que se apura na CPI. Então, se votarem contra a CPI que está tramitando, provavelmente responderão juridicamente, e entendo eu que o Ministério Público tomará outras providências. A grande realidade é que assim, o nosso povo está muito atento, haja visto essa pergunta que já não é a primeira vez que fazem, não é mesmo? Então não vão ficar sem resposta. E assim que tivermos algumas informações com mais detalhes, eu também passarei para vocês. Nem que tenha que chamar vocês para uma live especial no decorrer do dia, qualquer hora. Então ela venceria na sexta-feira, dia 17, venceria então o prazo que ela foi criada. Então foi prorrogada a CPI por um tempo maior, para que possa ainda apurar algumas outras coisas. Certo? Publiquem uma nota por respeito aos cidadãos que precisam saber a verdade, seja ela qual for. Tá? Eu vou então passar essa informação à Câmara, vou passar por ofício, para que a Câmara dê publicidade ao andamento da CPI. Não é? Muitas coisas não podem ser dadas informação, porque é um processo que corre em sigilo, é um processo de investigação, e que muitas coisas não podem ser mencionadas pela presidência da Câmara, para não quebrar o sigilo e aí então correr. Mas olha, é bom que fiquem atentos. Mais uma vez eu volto a dizer para vocês, cobrem do vereador que você votou que ele tenha a dignidade de votar pela verdade. Não troque cargos de filho, de sobrinho, de tia, de tio, a troco do voto da verdade. Não se acovarde nessa hora. Não se acovarde, porque o vereador sabe das suas atribuições legais, das suas atribuições constitucionais, e não pode se acovardar em momento nenhum. E é tão feio quando a gente ouve que tem vereador comentando na rua que, independente de estar certo ou errado, vai votar contra o relatório da CPI. Isso é tão vergonhoso. Por isso que digo a vocês, assim que o relatório for elaborado e colocado em votação, vocês vão saber de primeiro momento quem foi o vereador que votou a favor do povo e quem é o vereador que votou contra o povo. Vou dizer o nome dela, dele, de quem for. Tá? Isso não me preocupa, porque foram eleitos e recebem dinheiro pago pelo contribuinte. Correto? Então, são públicos, são servidores públicos, que exercem cargo temporário, mas têm responsabilidades também. Então, estamos aí, todos de olho na CPI. Outra pergunta, por que temos dia e hora para pegar exames, quando todos os dias o motorista traz peças para as oficinas? Esse é um questionamento importante e bastante grave, que há que se tomar providências.
não é? A gente sabe dessa situação, que pacientes têm hora marcada, e para trazer peças e outras coisas, e fazer favorzinho, então aí acaba tomando, né, o tempo, e muitas vezes acabam atrasando tudo. Concorda? Presidente da Câmara podia vir a público como representante do povo. Precisamos saber, por favor. Senhor presidente da Câmara, a quem tenho grande respeito e a quem tem demonstrado e a quem tem sido muito firme nas decisões que têm que ser tomadas diante da sociedade e no cumprimento do seu dever. Então eu quero pedir ao senhor que avalie junto ao seu departamento jurídico o que é que pode ser falado, o que é que o senhor pode falar a respeito disso publicamente ou em nota no site, né, da Câmara Municipal sobre essa situação. Eu sei que o senhor não pode falar muito, eu sei que o senhor é limitado nas suas informações, né, tendo em vista o decreto que rege a comissão processante e o regimento interno, mas se o senhor, junto ao seu departamento jurídico, então, atenda, né, os anseios da população e, né, dê uma explicação. Eu entendo e vou dizer também a todos que nos assistem que possam entender as limitações do presidente da Câmara, né, nessa situação. Muito embora eu sempre tenho dito para os senhores, eu não sou de ficar alisando ninguém, tá? Porém, o presidente da Câmara tem desenvolvido um trabalho muito sério, com muita responsabilidade, porque se fosse outro presidente, já não teria encarado a situação desde o primeiro momento. Então, mais uma vez, eu quero deixar público o meu respeito ao senhor presidente da Câmara, Valdir Campos, que tem brigado, que tem trabalhado. A gente sabe que não é do gosto e do aval de todos, né, o trabalho que ele está fazendo, mas ele está fazendo isso em prol da sociedade, em prol do fim da corrupção, em prol do fim de um limpa nas contas públicas. Então merece o nosso respeito também. E na linha seguinte, quando eu falei lá atrás da prestação de contas, do portal da transparência, que deveria ser transparente, mas não é transparente a tal forma que nós temos hoje vereador que pede prestação de contas, inclusive de notas, né, tratando aí de compras do mês de março, de abril, que sequer foi atendido. E que então deverá, talvez até, uma orientação aí de ir até o Ministério Público, porque isso também é crime de improbidade administrativa. O prefeito tem a obrigação de atender um requerimento da Câmara quando aprovado. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Tem vereadores que ganham desde que morava aí. A piscina de Irapuã, que era diversão, acabou. Pois é, quanto à questão da piscina pública, não é verdade? Ela está abandonada, dá até dó, mas será reconstruída, tenha certeza disso. Nós já falamos sobre isso em outra live. É um compromisso meu com a juventude da minha cidade, com a minha juventude, com os meus jovens, com os meus adolescentes, com as minhas crianças, de fazer aquilo voltar a funcionar e com muito mais detalhes. Temos avaliado, temos trabalhado muito nesses projetos, conhecido outros projetos. Isso é muito importante, mas muito importante mesmo, porque a nossa juventude hoje não tem mais o que fazer. Então eu tenho me voltado muito nas análises de projetos que possam desenvolver os nossos adolescentes e jovens no todo, na frente de trabalho, em parcerias, no lazer, na cultura. E nós não temos mais nada, acabou com tudo.
né? Então não podemos deixar mais isso. Então temos aí também a questão do PSF, né? E nós tínhamos 2 e acabamos ficando com 1, que precisamos analisar muito bem como está esse 1, porque o outro PSF que foi perdido, olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, a época eu questionei, foi perdido por falta de interesse. Nós poderíamos ter ainda hoje 2 PSF. Então vejam bem, quanto desmando, quanto abandono com a nossa cidade, né? E tudo isso é feito em decorrência de benefícios de amigos, e benefício de pessoas que não tem muito a ver com a administração. Aqui, será que estão pensando só na população mesmo? De jeito nenhum. Quer dizer, posso dizer para você, sem medo de errar, se é alguma coisa que eles não estão pensando de jeito nenhum, é na população. A população é o que pouco importa para eles. Pouco importa, tá? Estando lá, já basta. Aí vamos ver aqui uns comentários agora, né? Vou partir lá para os comentários, saudar algumas pessoas também que sempre nos acompanham. Vamos lá, vamos ver mais isso. Eita, tem bastante amigos aqui acompanhando, graças a Deus, né? Vamos ver lá. A todos que disseram boa noite, carinhosamente, eu respondo para vocês. Boa noite. Boa noite. Vamos ver lá. Olha aqui, Joyce Oliveira, boa noite. Você está acompanhando e também está comentando aqui, né, no meu privado. Eita, boa noite, minha irmã, que está lá em Potirendaba. Isso aí. Depois que os filhos, né? O Irapuã anuncia, falou que depois que os filhos já tá surtado, agora resolveram gravar um vídeo, né? Então não tá muito certa não. Maria Antônia de Oliveira Taruco, minha amiga Maria Antônia, minha amiga de juventude. João, cara, atual já recebeu uma frota perfeita da antiga administração, hoje está tudo acabado. Tudo acabado, a frota está sucateada. Hoje, se formos analisar mesmo e fazer um reparo na frota, tem que fazer um leilão, vender tudo e comprar tudo de novo. Ônibus que leva aluno para a faculdade, está tudo danificado. Quem vai na faculdade sabe dizer isso melhor que a gente. Vitor Hugo Paiva, meu amigo querido, muito obrigado pela tua presença. A primeira dose de antibióticos é direito garantido por lei às crianças, exatamente. Dentista deveria atender à noite para o pessoal que trabalha durante o dia, exatamente, exatamente. Tem que ter. E até mesmo 24 horas. Se não possível 24 horas, que tenhamos então, a partir das 22 horas, um dentista de plantão. Que se houver uma necessidade, alguém com uma dor de dente muito forte, que esse plantonista possa ser acionado. Muito bem, Luiz. Tem dentista que ganha muito para isso e dá para trabalhar à noite. Só olhar na transparência. Vamos olhar na transparência então como é. A fisioterapia está de parabéns, profissionais excelentes, mesmo com a falta de alguns equipamentos. Olha lá, que bacana. Os fisioterapeutas aí, olha, recebem elogios. E aí, então, existe a falta de alguns equipamentos. Irapuã anuncia, nós não pode comer amendoim porque quebra o dente, não pode biturar na pandemia. Eita, esse é um problema sério. Amei, ideia faz muita falta. Júlio Veículos, nosso pré-candidato a vereador, estamos juntos e vamos contar com a população para termos uma administração de qualidade. Paulo Rogério, precisa criar o saque, uma ouvidoria na prefeitura para que os cidadãos possam fazer reclamação. Sim, e uma ouvidoria que funcione de verdade, sem passar a mão na cabeça de ninguém. Porque ouvidoria até tem,
mas depende de quem você reclamar, nunca dá em nada. Porque se for da turma aliada, aí piorou, né? Aí que não vai dar em nada mesmo. Mas isso também vai acabar. Se tudo isso, olha, é o Ronaldo Castilho que disse, se tudo isso for implantado na cidade, Irapó será uma cidade modelo. E Ronaldo, eu quero dizer para você, você é uma pessoa que eu admiro muito e precisamos estar juntos. Você é uma pessoa de uma capacidade que eu admiro muito e sei que você tem excelentes ideias, já vive na cidade há algum tempo, é empreendedor e precisamos sentar para conversar. Parabéns Maurício Pagliari, olha, parabéns Maurício. Maurício conquistou verbas, Maurício conquistou uma verba de 35 mil, mais uma verba de 100 mil e mais uma verba de 45 mil. Então olha, são 100 mil, mais 45 mil, mais 35 mil que foi do desfibrilador. Maurício, isso, esse Maurício é o guarda da praça, é esse mesmo, esse cidadão que perdeu lá um tempo, parou lá um tempinho e começou a mandar alguns e-mails e que foi contemplado. Vejam só que o deputado Vaz de Lima na época atendeu, veio aqui, conversou com ele e atendeu o pedido dele. E depois em seguida foi através da assessoria da deputada Janaína Pascoal, que todos conhecem, uma das deputadas mais votadas do estado de São Paulo em 2018, né? Então na realidade, olha só a saúde recebeu no ano de 2018, com conclusão em 2019, de emendas de custeio, emendas de equipamento, que são emendas impositivas, tá? Ela recebeu 285 mil reais. Então, precisa ficar claro. Fora os 6.780.000 que tem no orçamento, Irapó então recebeu mais 285 mil reais. Isso, ultrassom é bom porque nós vemos fiote na barriga todo mês. E isso nós já vimos hoje, fizemos uma cotação com colegas, com empresas, né, com colegas da região. E se eu falar para vocês o preço, vocês vão ver que só economizando 2 meses aí de teta seca e torneira fechada dá para comprar o equipamento. Samanta Eduardo, boa noite. Está aqui a sua mãe, nossa pré-candidata a vereadora Fernanda. Samanta, pensa mais no voto do que na saúde. Tá. A Câmara deveria, quanto custa cada enfermeira que fica? Ronaldo, eu vou responder isso para você, vou procurar ver. Tá. A respeito da SEI, o João, tá. Luiz Iso, um abraço, muito obrigado por estar sempre presente. Presidente, poderia vir a público, já pedi isso então ao nosso presidente, né, nosso presidente Val, que por favor veja então com o departamento jurídico, né, para poder se pronunciar, para que a comunidade tenha uma posição a respeito. Oswaldo Gonçalves, meu sempre amigo, meu irmão, sempre presente com a gente. Elisângela Lopes, maravilha, professora querida. Jairo Sala, esse é o meu amigo de escola. Isso, a nossa piscina, nós íamos juntos. Exatamente, o presidente sabe o que faz, Luiz. O presidente é um rapaz que eu vou dizer uma coisa para você, viu? Tira o chapéu para ele. Sabe o que faz e tem feito com segurança, porque não tem ferido os princípios constitucionais e nem mesmo enganado o povo que deu a ele o voto de confiança. Isso é muito interessante e precisamos de mais vereadores assim, que tenha dignidade, que tenha coragem de enfrentar o poder, não só pelo poder, mas enfrentar o poder pela verdade, porque quem fica sacrificado é o povo.
Tem gente que usa o que é do povo para buscar a sogra em São Paulo exatamente, que já foi motivo de uma denúncia. Aí vem aqui, é o que esperamos do Val, investiga de verdade e mostra para nós. O Val com certeza será comunicado disso, e eu tenho certeza que ele vai consultar o departamento jurídico dele e ver o que é que ele pode falar, né, a esse respeito. Jairo, outro abraço para você, meu querido amigo, saudades de você. Quando vier por aqui, apareça para tomar um café comigo. Saudade da sua família, saudade da sua mãe, do seu pai. Você iraponense de coração, meu amigo de escola, e tenho saudades de você. Isso aí, Valdeir, transparência, que é o Val, transparência e pulso firme. Val tá firme, Val tá correndo, Val tá sempre atento, sempre vendo aí o que está acontecendo. Olha só, vamos ver aqui que tem mais uma coisa. Câmara Municipal, esse fator da Câmara Municipal que foi feito lá nos conjuntos habitacionais, dinheiro gasto à toa que dava para usar com outra coisa. Eu concordo com você, Robson, mas aquilo lá já é uma coisa praticamente, né, resolvida, não da maneira que a população esperava, mas acabou sendo resolvida. Mas é um elefante branco que está lá, mas você pode ter certeza, ele vai ser útil e muito útil, e você vai ver que bacana que vai ser. Exatamente, olha que lembrança bonita, maravilhosa que me trouxe Oswaldo aqui, que a odontologia da minha querida Mendonça é exemplo graças ao nosso saudoso Ciosi Aizawa. E ele diz aqui, você sabe disso, pois foi amigo dele. Exatamente, fui amigo, fui secretário de Finanças e Administração. O prefeito Ciosi me ensinou muito, é uma pessoa que tenho saudades, que tenho respeito, com quem aprendi muito, e que hoje o Centro de Odontologia de Mendonça é referência, graças a um pedido, né, do prefeito japonês à época, a colônia japonesa, né, que naquela ocasião veio até embaixador do Japão para poder inaugurar isso, e também é uma fonte que nos abre. Eu não sou japonês, né, não sou oriental, mas tenho amigos orientais que poderão nos levar até as colônias japonesas, porque existem muitos meios, tá, de fazer projetos e buscar recursos para projetos. Não é só no governo do estado e no governo federal. Existem ambos meios, existem muitos meios. Hoje eu vou dizer para os senhores assim, sem medo de errar. Só não faz quem não quer fazer. Basta darem uma olhada nas cidades da região. Basta visitar, como nós temos feito nos últimos meses. Visitado as cidades, olhado, ideias, né? Visto aquilo que pode ser feito, o que dá para ser feito e que são coisas baratas. Então, a gente sonha, sempre sonhamos com uma cidade modelo, e isso dá para ser feito. Olha aqui, tem funcionário que bate ponto e vai embora e ganha muito bem. Só perguntar no almoxarifado. Senhor Jesus. E olha que o Oswaldo está dizendo que lá a odontologia faz até cirurgias. E isso é importante, são modelos que nós podemos buscar, não é? Modelo que nós podemos buscar. Jairo, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Vamos ver o que mais aqui nós temos. Ô Ronaldo, você está dizendo que piscina só quando tiver a vacina contra a Covid-19. Mas muito em breve, se Deus quiser, nós vamos ter logo logo a vacina, né, contra o Covid-19. Giovanni Pacheco, meu assessor especial, né? Estamos juntos por nossa querida Irapuã. Maurício, nosso pré-candidato a vereador. O progresso da cidade tem que estar acima de qualquer ideologia política. Sou pré-candidato a vereador pelo MDB.
eleito ou não, continuarei buscando recursos para a minha cidade, que amo tanto, mesmo que pague um preço caro por isso. Podem tirar tudo de mim, menos a vontade de mudar a minha cidade. Maravilha! Exatamente. O saudoso Xode era honesto e trabalhador, por isso Mendonça melhorou muito. E foi um prefeito que nos deixou grandes ensinamentos. Em especial para mim, que convivi com ele, que fui secretário de Administração e Finanças do município, depois seguidamente fui secretário particular dele, uma pessoa com quem convivi um tempo muito grande, né? Foram tempos de grandes conhecimentos, foram tempos de grande aprendizado. Então eu posso dizer para vocês, a exemplo de Mendonça, hoje a exemplo de Adolfo. Se vocês pegarem Adolfo nesses 3 anos e meio, vão ver quanto Adolfo cresceu. Se vocês pegarem outras cidades, vocês vão ver como essas cidades evoluíram, né? Sem citar nomes de outros municípios, porque o que acontece? São prefeitos que têm amor, são pessoas que dedicam, né, do seu tempo, amor para com a sua cidade, amor para com o seu povo. E hoje, para administrar uma cidade do nosso porte, basta ter amor, não ter preguiça de trabalhar e de buscar recursos, de pedir recursos, de buscar junto ao governo federal, de buscar junto ao governo estadual os recursos que são necessários. Porque o que acontece? O governo estadual é dividido em setores, em secretarias, como assim, né, é denominado. O governo federal é dividido em ministérios, como assim é denominado. Então, o que pode ser pedido nesses ministérios, junto aos governos? Tudo, desde que tenha projeto bem elaborado. Tá? Então dá para fazer uma cidade virar de ponta cabeça em 4 anos? Dá para virar de ponta cabeça. São coisas simples que mudam a cidade, que mudam a vida e a cultura da população, e que mostra para a população que vender voto é vender a própria dignidade. Porque, como eu sempre digo, quem tem preço não tem valor. Aquele que vende o voto não tem valor nenhum. Tem tanto valor quanto aquele que ele recebeu na venda do seu voto. Porém, depois fica chorando 4 anos. Porque quem comprou o voto e pagou, não deve mais satisfação. Então essa é a velha política. E essa é a velha política que alguns ainda continuam acreditando que revertem na urna. E aí eu quero dizer para dois fatores. Se você se deparar com alguém que vai comprar o seu voto, denuncie para a polícia imediatamente. Não faça isso, porque tanto vai responder o comprador de voto, aquele que está comprando o seu voto, quanto você que vai vender o seu voto. Isso é crime, e muito mais nas eleições de 2020. 2016 foi pesado, a justiça eleitoral pegou firme, e em 2018 foi também, e 2020 muito mais. Haja visto que teremos todo um aparato preparado para que esse tipo de situação não aconteça. Então precisamos ficar atentos. Para mim, dignidade da pessoa humana é da pessoa humana, sem distinção de classe social, sem diferença de raça, cor, sexo, religião. O ser humano, para mim, ele é o ser humano. Então ele precisa ser tratado com dignidade e com igualdade. Para mim, os que moram lá nos conjuntos habitacionais têm tanto valor quanto tem aqueles que moram no prédio de alta sociedade numa cidade maior. E esse é o povo que hoje é enganado, que foi enganado e que os velhos políticos acreditam piamente que vão continuar sendo enganados. E eu tenho certeza que não, porque as pessoas estão esclarecidas. Porque temos esclarecido as pessoas. Os meios de comunicação, a televisão, o Facebook, a internet têm orientado as pessoas. Têm orientado de tal forma que, se hoje temos conjuntos habitacionais abandonados, se hoje temos praças abandonadas, se hoje temos tudo do jeito que está,
é graças aos maus políticos, e esses não podem. Se já não fez nada em 4 anos, imagine mais 4. Então, quero dizer a vocês que moram nos conjuntos habitacionais, né, porque eu não gosto de falar casas de Coab ou casinha, para mim são casas iguais como todas as outras, eu já disse isso. Eu quero dizer que vocês são cidadãos, têm direitos e deveres e têm dignidade, tanto quanto outros doutores. E com um detalhe, eu tenho certeza, mas certeza mesmo, absoluta, que vocês hoje têm muito mais moral, muito mais dignidade do que muitos por aí que batem no peito, que são sérios e honestos. Tá? E nós vamos tratar sobre isso na próxima live. E vamos lá. Aqui tem uma pergunta que o Luiz respondeu. E se acontecer de você ser eleito e chegar na prefeitura e encontrar uma casa cheia de dívida por anos, poderemos confiar que os objetivos prometidos durante as eleições serão todos realizados? Sim. Sim, porque eu vou dizer uma coisa para você, Kelvin. Que a dívida existe, não tenha dúvida disso. E é dívida alta. Alta, perto da arrecadação que nós temos no município. Mas eu não tenho medo, estou preparado, porque vou buscar recursos onde tiver que buscar. Vamos dobrar a arrecadação da cidade se for preciso, para pagar as dívidas, com detalhe, com observação, com uma comissão específica que possa apurar essa dívida, se de fato ela foi contraída dentro da legalidade, se os serviços foram prestados da forma como contratado, e mesmo assim vamos conseguir administrar, sim, tá? E essa dívida não me preocupa. Hoje eu acredito que ela esteja em torno de 3 a 4 milhões e que poderá ter um pouquinho mais, mas nem isso me assusta. E vou dizer uma coisa para você, pode confiar, porque eu não estou prometendo, eu estou firmando compromisso. Enquanto pré-candidato, tenho compromisso de fazer com que essa cidade tenha um novo rumo. Exatamente, Maria Antônia, em menos tempo virar e pôr de cabeça para baixo negativamente. Negativamente. E isso pesa muito, mas muito mesmo. Demais, porque hoje nós temos uma cidade conhecida em toda a região. Não é bom. Quando você fala de Irapuã, não é bom. A gente ouve muita crítica, isso nos entristece muito, porque, como eu sempre digo, ninguém que está aqui pretende ir embora da cidade. Nós pretendemos aqui ficar, não é mesmo? Estamos passando já de 1 hora, não é mesmo? Então está na hora também de começarmos a partir para os finalmente. Vamos ver aqui. Faz uma praça legal igual do centro para nós, aqui das Coab. Opa, bacana. Se você ver o projeto que tem para aí, é lindo demais. Minha amiga querida, professora Eunides, sempre respeitosa, professora, diretora, boa noite, é sempre uma alegria ter você. Olha, aqui respondeu Paulo Rogério, se preciso for o CB, irá até o Iraque buscar os recursos, isso tem certeza. Não tenham dúvidas disso, tá? Já se fazem até piadinhas em São Paulo e Brasília, que vai ser por aí mesmo, né? Vai buscar recursos e precisa de recursos. Beto do Pronto Socorro, excelente profissional que tiraram de cena e agora quem toma conta é alguém que pouco sabe do assunto. Será que é verdade? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu conheço este funcionário desde a minha infância. Eu sei da idoneidade desse funcionário. Esse funcionário é digno do maior respeito. Esse funcionário
é uma pessoa tão digna que dedicou praticamente uma vida inteira ao serviço que fazia, que era cuidar da farmácia, ver a falta de medicamentos. E eu não sei ao certo o que é que aconteceu, pouco sei sobre o assunto, mas uma coisa posso te dizer sem medo de errar: é uma pessoa digna, responsável, que zela pelo seu nome, que nunca se ouviu uma reclamação do Beto. Vou dizer o nome porque você escreveu aqui na área dentro da farmácia. Nunca, nunca, nunca mesmo. Então você pode ter certeza de uma coisa: foi sempre um funcionário exemplar, uma pessoa que eu respeito e tenho admiração, e que podem ter certeza, sem medo, foi mais uma questão política, tá? Onde pode se cutucar um profissional para tentar queimar a imagem dele, desmoralizá-lo, mas eu não acredito, porque conheço ele, conheço a família dele. É um homem que tem uma família linda, que sempre zelou pela sua profissão, que sempre foi uma pessoa zelosa nos seus afazeres, que eu respeito muito e que podem ter certeza, dado a sua honestidade, é uma pessoa que jamais poderia ter sido afastada do seu cargo. Jamais. Porque eu quero que me provem o contrário. Se aqueles, porque hoje era um que cuidava de tudo. Hoje são vários que cuidam do mesmo trabalho, da mesma função que cuidava esse servidor. Então eu queria que, vai ficar demonstrado um dia ainda, que todos esses que assumiram o lugar dele tenham sido tão honestos, tão dignos, como foi esse ser humano, como foi esse servidor que tem o meu respeito. Isso posso te responder sem medo de errar. Então temos mais uma pergunta e aí então partiremos. Sim, teve mais casos. Aí entra a questão da velha política, que precisa acabar. Precisamos botar um fim, que é o voto de cabresto. Tá? Porque até então não se pode falar muito, porque o voto de cabresto é chamado no gabinete para ser puxado a orelha. Né? Porque em tempo real as telas são printadas e encaminhadas para a chefia. Né? Que coisa feia, que é uma coisa que eu não suporto, é fuxiquinho, e principalmente entre colegas de trabalho, que eu vejo mais como falta de respeito do que outra coisa. Olha que maravilha, olha, Beto Zonca, total respeito, concordo e compartilho com você, Maurício, total respeito pelo amigo e pelo servidor Beto Zonca. Praça em conjunto habitacional. Olha, que quem está falando manda e sabe do que fala. Praça em conjunto habitacional é recurso fácil. A Secretaria da Habitação tem recurso de sobra, pois são recursos da loteria destinados somente para isso, somente para conjuntos. Toda a infraestrutura, programa este Fundo Estadual de Habitação, que é o FEE. Olha só quem está falando, meu amigo, irmão, que cuida de projetos. Então está aí a resposta para algumas perguntas que foram feitas mais acima. Tem dinheiro sim, precisa buscar, que não foi feito. Ouça, só está faltando eu falar aqui que o único que foi buscar dinheiro nessa cidade foi o Maurício. E eu tenho que dizer, porque fora as emendas do Maurício, nós tivemos uma emenda que veio da querida deputada Beth Saão, que independente de quem esteve no governo, sempre esteve voltada, né, com o olhar voltado para Irapuã. É uma pessoa a quem tenho um grande respeito, porque a Beth é minha amiga, é uma pessoa que tem meu respeito, minha admiração. E uma outra verba que veio de um outro deputado, que não me recordo o nome agora, que somando tudo dá os 285 mil reais. Então foi dinheiro para danar. Eu só espero que tenha sido bem empregado, mas nós vamos conseguir ver isso ainda
logo mais no portal da transparência. Né? Já vamos aí então finalizar. Vamos ver aqui. Vocês entendem mesmo? Parabéns. Verdade, amanhã é feriado. Que legal, Oswaldo, ajuda nós, olha aí. Pode ter certeza que Oswaldo é irmão. E Oswaldo conhece, Oswaldo trabalhou comigo quando fui secretário. Oswaldo é um profissional que merece todo o meu respeito, para quem eu tiro o chapéu. É um funcionário de ouro, que vai estar junto, que entende, que sabe onde está a moeda, e que esse estará sempre presente. E quando tiver que buscar dinheiro, ninguém melhor do que ele para fazer o projeto de acordo com os anseios da população. Então uma coisa eu vou garantir para vocês, sem medo de errar. Sem medo de errar. Não é promessinha. Vocês não vão encontrar em mim promessinha. Vocês vão encontrar em mim propostas para uma cidade virar de ponta cabeça. Renovar uma cidade. Nos libertarmos dessa velha política que está aí, que corrompe o povo, que tenta comprar votos a troco de saco de cimento, que não tem remédio no pronto-socorro, mas que se bater na casa de alguns determinados políticos, recebem em dinheiro vivo para poder comprar. Isso não vai acontecer jamais. O dinheiro que é do povo será administrado para o povo. E assim seguiremos nós. Vamos ver, tem mais alguma pergunta aqui? Não podemos deixar sem resposta. Olha. Oswaldo, você sabe do meu respeito, da minha amizade, você sabe da minha admiração por você. E olha aqui, Maurício Palhares, não esquece de nós. Não esquece de nós. Então, Maurício, recado para você aí, meu amigo. Não esquece, tá bom? Não entendi essa, peão sozinho, não ganho o jogo. Eu não entendi qual foi a colocação. Poderia explicar melhor para que eu possa te responder, para não ficar duvidoso, né? Eu não quero deixar nenhuma pergunta sem resposta hoje. Assim foi o nosso compromisso. Tá? Vamos ver mais alguma coisa. Eu quero agradecer também aqui a nossa pré-candidata a vereadora Fernanda, que hoje nos acompanhou aqui ao vivo, né, que está presente, tem sido constante. Eu não vi aqui o nosso pré-candidato Wellington Gonçalves, mas está presente, que já vi aqui a curtida dele. Eu preciso falar com você, porque você é uma pessoa que também tem projetos bons, então assim que possível, passe por aqui. O Wellington Donato, não vi se está por aqui, não está sim. Você está nosso pré-candidato a vereador também. O Wellington Gonçalves, engenheiro, nosso pré-candidato a vereador, está presente. Júlio Veículos está presente, o nosso pré-candidato a vereador também. Então vamos lá ver dos nossos pré-candidatos. Tem mais algum aqui? O meu pré-candidato a vice-prefeito, Vardeca, está aqui. Na semana passada pediram para ele dar uma boa noite, mas ele acabou esquecendo, não, ele acabou saindo da sala. Então vamos lá, Maicon Prado, meu assessor que está comigo. Então o Vardeca agora vai dar boa noite para vocês, porque, né, para ficar bem bacana mesmo, para depois o pessoal não falar, o Vardeca esqueceu de nós. Não, o Vardeca está aqui comigo, então vai falar boa noite. E assim a gente vai partindo já para o encerramento, né? Isso é bacana. Daí uma ótima noite, uma boa noite para todos. E vamos avante firme, com a grande luta, com a grande certeza que podemos reverter o quadro e fazer a grande história que é a positividade. É o que nós estamos precisando.
na nossa querida cidade de Irapuã. E agradeço a todos aí, a todo o pessoal que está participando da live. E vamos ter na próxima quarta também, né, Cidinho? Se Deus quiser. Estaremos acompanhando aí. Obrigado mais uma vez por cada um de vocês. E vamos juntos, vamos fortes. É para isso e com isso que nós estamos aqui. E se Deus quiser, estaremos chegando juntos, todos nós. Lembrando que as eleições é o dia 15, né? Dia 15 de novembro, Cidinho. Isso mesmo. Com as mudanças, foi para dia 15 de novembro. Bacana, né? Meu companheiro Vardeca, meu candidato a vice-prefeito. E lembrando que estamos juntos nessa pré-campanha e sempre informando a todos os nossos seguidores, a todas as pessoas que estão aqui. Então vamos lá. Samantha, muito obrigado. Ó, Vardeca tá parecendo o William Bonner. O cara tem a voz firme. Opa, Oswaldo, olha lá, Oswaldo Vardeca, conte comigo. Anselmo Souza, meu amigo Zé Toroval Vardeca. Rapaz, ele disse que programas ajudarem sentido as praças da Coab, mas Oswaldo sozinho, sem apoio de prefeito e outros vereadores, ele sozinho irá conseguir recursos para liberar. Eita, você não sabe quem é esse moço, menino. Eu vou dizer para você, depois eu te falo no MSN, tá bom? Mas você pode ter certeza que ele vai ter todo o apoio do prefeito, porque ele é quem abre as portas para os prefeitos. Essa é a realidade, essa é a verdade. Samantha, muito obrigado. Abílio Júnior, meu irmão, saudades de você, mas muita saudade mesmo. Estou te devendo um café, mas pode ter certeza que muito logo aparecerei por aí. Por esses dias, por sinal, não tem dado para a gente conversar, né, bastante. Mas você, meu irmão do coração, meu amigo, pessoa que jamais esqueci no decorrer de toda a minha vida. Tivemos aí, estamos distante, porque cada um foi tomando um rumo, e agradeço muito pela torcida. Demais, então a próxima live, na quarta-feira, nós vamos falar sobre como economizar o dinheiro público. Você vai saber quanto recebe, quanto gasta e como gasta. Então será um assunto muito interessante. Haja visto que se gasta hoje em dinheiro bonitinho mais de 24 milhões de reais por ano. Então você vai saber de onde vem o dinheiro, como é gasto isso e onde é que está se gastando isso. Amanhã, dia santo na nossa cidade, dia de Nossa Senhora do Carmo, nossa padroeira. Então a cidade estará fechada. Quero dizer a todos que estarei também no meu momento de oração, pedindo a Nossa Senhora que proteja cada um de nós, as nossas famílias, que também nos livre de todos os males, de todos os perigos, e em especial estarei pedindo a Nossa Senhora que livre o nosso povo, desta pandemia que está assustando a cada dia mais e que tem levado muito a gente a um leito de hospital, que tem preocupado muito todos nós, que tem deixado todo mundo com muita insegurança. Mas tenho certeza que as bênçãos de Deus nunca nos faltou e nunca nos faltará. E aqueles que estão em casa preocupados com o andamento de tudo isso, tenha certeza, vai passar. Porque muitas coisas nesse país, nesse mundo aconteceram e passaram e entraram para a história. Então tenha certeza que essa pandemia também vai passar e todos nós estaremos aqui com saúde para contar as histórias tristes que esses momentos nos proporcionaram. Então quero que todos vocês fiquem com Deus, que tenham uma boa noite. Os que vão trabalhar amanhã, tomem cuidado. Os que vão ficar em casa em decorrência
do dia santo de Nossa Senhora do Carmo. Evitem aglomerações na rua, evitem sair de casa, se sair use máscaras. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite e até a próxima quarta-feira.